Vamos lá, porque a nossa live de hoje promete, né? Na segunda-feira nós falamos sobre o nosso propósito original, né? Sobre o projeto de Deus para nossa vida e fizemos uma visualização. Passei exercício para vocês fazerem em casa, então se você não assistiu a live de segunda, tá aqui no feed, volta lá, assiste, faça os exercícios, faça a visualização, porque não existe transformação sem ação. Então não adianta você vir cá, passar 40 minutos me ouvindo e depois desligar, ir embora e não fazer nada. A gente não gera transformação apenas escutando. Precisamos colocar na prática, correto? Na terça-feira a gente falou sobre autoimagem, a live também foi incrível, bastante exercício, bastante prática para você poder entrar em movimento. Nós falamos muito sobre como a autoimagem está diretamente relacionada com os resultados que nós temos na nossa vida. Então, se você não está obtendo os resultados que você quer na sua saúde, na sua vida profissional, nos seus relacionamentos, na sua relação consigo mesma, assiste a live que você vai entender o que é que está precisando, qual é a chavinha que você precisa virar para que os resultados aconteçam da forma como você espera. E aí eu coloquei na live de ontem os exercícios e o resumo dela lá no meu blog, tá? No link da minha bio tem o link do blog, é viverdeessência.com.br. Lá tem o resumo da live em texto, né? E os exercícios também em texto. Na live de hoje também eu já coloquei lá o resumo e os exercícios, então para você que gosta, né, de ter um acompanhamento visual, tá lá no blog, pega o resumo, pega os exercícios e faz para você poder transformar e não apenas mudar, né? Porque a gente muda, vai lá, muda, faz uma coisa diferente, daqui um pouco volta pro estado inicial e não é isso mais que a gente quer. 2022 é um ano de transformação, porque quando a gente transforma, não tem caminho de volta, a gente não volta mais atrás. Então é isso que eu desejo para você, um ano de transformação, e é por isso que eu estou aqui dedicando 5 dias de conhecimento e prática, para que você possa de fato caminhar uma transformação que você deseja para sua vida, que só você sabe qual é. Independente da transformação que você quer para sua vida, essas 5 lives vão te ajudar, porque elas vão falar de identidade. E não existe nenhuma transformação que a gente faça na nossa vida se a gente não souber quem a gente é de verdade. Porque se a gente fizer qualquer transformação sem esse conhecimento sobre nós mesmos, essa transformação não será constante, não será consistente, né? Logo você vai acabar desistindo desse novo, né, processo. Por quê? Porque você não está alinhado com a sua essência, com quem você é de verdade. Então, independente do que você queira para sua vida, para o seu 2022, a sua identidade precisa estar muito bem definida e afirmada para que tudo que vier depois esteja alinhado com a sua essência e então possa ser consistente, duradouro, né, como você deseja que seja. Então hoje nós vamos falar sobre autoconhecimento. Nós falamos sobre propósito original, sobre autoimagem, vamos falar sobre autoconhecimento. Tudo que nós fizemos aqui também é autoconhecimento, mas a gente vai falar hoje uma perspectiva mais de ação, né? O que o autoconhecimento de fato pode trazer para a nossa vida e como a gente começar essa jornada de autoconhecimento, porque é uma jornada, né? A vida é uma jornada e o autoconhecimento também é um processo com várias etapas. E eu vou te ajudar aqui, vou te ensinar a iniciar a sua jornada, porque essa é uma jornada que a gente vai percorrer ao longo da nossa vida, né? Afinal de contas, estamos em constante transformação, não somos seres estacionários, né? Inertes a mudanças. Então, de tempos em tempos a gente vai se transformando, vai se reconhecendo, né? Nós vamos amadurecendo, vamos mudando. Então esse processo de autoconhecimento ele dura para a vida, né? É um processo que você vai fazer para sempre. Mas uma vez que você compreende como, né, fazer isso, aí o resto é simples, vai ser natural. Bom dia, desculpa, gente, tô meio
meio lesadinha hoje, a fibra me pegou de jeito, mas estamos lá. Se eu trocar um pouquinho as coisas, tenham paciência comigo. Boa noite, Beth, boa noite, Claudinha, sejam bem-vindas aqui. Aproveita e me ajuda aqui, ó, divulga a live nesse aviãozinho para trazer o pessoal para cá, porque hoje a gente vai ter conhecimento e prática de novo, né? Porque a gente não tá aqui para ficar só de blá blá blá. Estamos aqui para colocar a mão na massa, porque queremos transformação e não apenas mudança para as nossas vidas a partir de agora, certo? Combinado? Então vamos entrar no nosso assunto de hoje, que é o autoconhecimento. Segundo o dicionário, autoconhecimento, eu até anotei aqui, é o conhecimento de si mesmo, das características, das qualidades, das imperfeições, dos sentimentos, das inclinações e etc. Essa é a definição de autoconhecimento no dicionário. Ou seja, é a gente se conhecer de forma profunda em todas as camadas da nossa vida, né? Tanto de todos os níveis, a nível espiritual, emocional, corpóreo também, né, físico. Então, autoconhecimento, ele é um desbravamento de quem nós somos em todos os níveis. E nós, normalmente, nos conhecemos de forma muito rasa, né? A gente fica nesse autoconhecimento raso, a gente não se aprofunda. E por que, Raquel, que a gente não se aprofunda naturalmente no nosso autoconhecimento, sem que a gente seja provocado a fazer isso? Porque a gente esbarra naquela camada de proteção que a nossa mente criou para nos proteger. A nossa mente, ela cria ali uma camada em torno dos momentos angustiantes, dos traumas, dos desafios que nós vivemos ao longo da nossa vida, principalmente na nossa infância, com a tentativa de nos fazer sobreviver. Então aquela dor, deixa ela ali escondidinha, coloca uma capa nela, põe ela para debaixo do tapete, porque se ela está te machucando, então ela está ameaçando a sua sobrevivência. Nosso cérebro ele foi programado para nos fazer sobreviver. Então ele não compreende dor emocional, física, qualquer dor para ele é uma ameaça. E aí ele começa a criar capas em volta dessas dores e vai escondendo elas para que você não tenha que lidar com ela, não se machuque ao lidar. Só que isso, né, toda vez que a gente joga uma sujeira para debaixo do tapete, no começo tudo bem, né? A gente nem percebe, a gente consegue esconder e tal. Só que à medida que essa sujeira vai se acumulando, que a gente vai colocando mais e mais e mais, isso cria aí um monte e você vira um obstáculo e você acaba tropeçando e caindo nesse obstáculo. E enquanto você não levanta esse tapete, limpa essa sujeira, você não consegue então caminhar de forma equilibrada sobre este tapete. Então, é muito importante que a gente vá mais fundo, né? Saia desse autoconhecimento superficial, desse autoconhecimento raso, que a gente acredita que a gente tem. Nossa, eu me conheço, não, eu sei o que eu gosto, tal. Só que quando a gente passa por um processo, né? Quando eu vou com as minhas mentoradas e vou futucando, eu vejo que elas vão tentando sair pela tangente porque não querem lidar com determinadas questões de frente, porque dói. E aí é uma forma que a gente bloqueia o nosso autoconhecimento. Porque aí a gente só... É como se a gente fosse fazer uma faxina e passasse só por cima, entendeu? Não arrastasse móvel nenhum. Fizesse aquela limpeza só onde passa o padre, né? Como diz minha avó, só onde passa o padre. Passa ali aquele paninho, tira aquele pozinho só ali onde tá todo mundo vendo, mas debaixo dos armários, debaixo do sofá, tá um caos. Dentro dos armários tá um caos. É assim, né? Que é o nosso profundo se a gente não tiver a coragem, o amor e a paciência de desbravarmos. Então, quando a gente for falar de autoconhecimento aqui hoje, nós estamos falando desse nível mais profundo de nos conhecermos, tá? De chegar nessa camada mais profunda, de levantar este tapete, de tirar esses entulhos, essa sujeirada que ao longo desses anos todos a gente foi colocando para debaixo do tapete. Não é possível nos conhecermos sem passarmos por esse processo, sem que a gente traga luz para essa escuridão, sem que a gente de fato mova as coisas do lugar e trate tudo que foi deixado para depois. Tudo que foi feita a capinha pelo nosso cérebro, a gente vai ter que desencapar e resolver. Então é provável que nesse percurso você tenha que liberar perdão para as pessoas, para você mesma.
É possível que durante esse percurso você tenha que se livrar da culpa que você carrega. Então, é possível que você tenha que se liberar dos medos, né, que a sua mente criou e que não são reais. Então, você vai ter que, sim, entender quais são os processos que você vai precisar viver para poder chegar nessa essência original, né, que tá lá no fundinho. Então, o autoconhecimento é essa jornada que a gente vai fazer desde o momento em que a gente desperta, percebe que estamos perdidas ou que nos conhecemos apenas de forma superficial, desejamos um aprofundamento desse autoconhecimento e então começamos a caminhar. É aí que começa o autoconhecimento. Autoconhecimento é movimento, é ação. Eu não consigo me conhecer só sentada na arquibancada de observadora. Não é possível. Vai continuar nesse nível superficial se eu ficar apenas me observando. É claro que o processo de observação é importante, mas eu preciso agir, eu preciso entrar em movimento. Não adianta nada eu me observar e descobrir que eu tenho uma mágoa do meu pai, que eu preciso, né, que eu tenho essa mágoa, se eu não fizer nada para resolver isso. Então, não vai adiantar. Só a consciência não vai te levar para a transformação que você deseja. A consciência de que aquilo existe é o primeiro passo, né? Ah, pronto, agora eu descobri que tem esse problema que eu preciso resolver. Agora eu preciso entrar em movimento, ir lá e fazer o que precisa ser feito. Então, autoconhecimento é ação, é movimento, é você caminhar passo por passo, dia após dia rumo àquele objetivo que é desbravar aí todas as etapas, todas as camadas do seu ser. É como se a gente desse um mergulho num oceano, né? A gente mergulha num oceano e a gente não tem muita ideia do que a gente vai encontrar. Um oceano é gigantesco, tem diversas criaturas, né, que vivem no oceano. A gente pode mergulhar e encontrar um navio naufragado, a gente pode mergulhar e encontrar vários peixinhos lindos, fofinhos, tirar várias fotos, mas também a gente pode mergulhar e encontrar um tubarão feroz lá de baixo, né? Podemos encontrar uma água viva, um polvo, enfim. A gente mergulha, mas a gente não sabe o que a gente vai ver. E assim como no oceano, vão ter coisas lindas, belíssimas, que você vai querer retratar e moldurar, que você também vai descobrir a seu respeito, afinal de contas você é a imagem e semelhança do Criador, e você por essência é belo, é lindo, é iluminado, é amoroso, é tudo de bom. Mas também nós vamos encontrar aí alguns seres, né, que vão causar algum desconforto, algum medo, algum receio, e é natural. A diferença é, né, que a gente vai mergulhar nesse autoconhecimento, né, a gente vai mergulhar para dentro, né, nós não vamos mergulhar num oceano aberto, sem eira nem beira, a gente vai mergulhar para dentro de nós. Então a gente está mergulhando num ambiente que, mesmo que a gente não conheça, é nosso, né, ele pertence a nós mesmos. Então a gente não vai estar completamente perdido. E você vai entender que não vai estar completamente perdido porque, né, nós não estamos sozinhos, né? Mas vamos chegar lá. Deixa eu caminhar aqui no meu processo. Então, o primeiro passo é a gente reconhecer que estamos perdidos ou que conhecemos a nós mesmos de forma superficial, desejar nos aprofundarmos nesse autoconhecimento, porque precisa partir do seu desejo de fazer isso, e então entrar em movimento. Buscar, né, caminhar nessa jornada. E o nome jornada já diz que não é algo que, só porque eu descobri, né, que eu tô perdida, só porque eu decidi que agora eu vou me conhecer, eu li um livro, assisti uma live da Raquel, pronto, agora eu já me conheço. Quem dera, né? Quem dera, eu já falei aqui, vou falar de novo, Deus ama processo, né? Deus ama processos, né? Tanto que ele fez o mundo em 6 dias, tanto que ele criou uma pequena semente e que ela precisa ser plantada, regada, cultivada, receber adubo, sol, água na medida certa para que ela se desenvolva, se transforme numa árvore, só então dê frutos para a gente poder se alimentar. Ele poderia simplesmente fazer aquela árvore pronta e acabou, né? A gente poderia já nascer adulto, mas a gente nasce bebê e precisamos passar por todas as fases do desenvolvimento até nos tornarmos adultos, independentes e tudo mais. Então, Deus
ama processos. E enquanto você não entender que a vida é um processo, você vai ficar agarrada aí nessa ansiedade de querer as coisas para ontem. Então, calma lá. Primeiro você reconhece, depois você deseja a mudança e agora a gente começa a caminhar. Nossa, Raquel, mas como é que eu vou fazer isso, né? Como é que eu caminho? Eu tô morrendo de medo, eu sou uma pessoa extremamente insegura, não sei lidar com as minhas mágoas, não sei lidar com as minhas dores. Eu faço terapia, como é que vai ser isso? Vai desencadear um monte de coisa, eu tô morrendo de medo. Eu te entendo. Te entendo perfeitamente, porque quando eu tive o meu despertar, quando eu percebi que eu estava perdida, que afinal de contas eu me conhecia muito superficialmente ou quase nada, para dizer a verdade, aquilo que eu achava que eu conhecia de mim mesma era uma invenção, nem era eu mesma, eu fiquei também completamente desnorteada. Eu senti um medo absurdo, porque eu fiquei com medo de descobrir quem eu era. Fiquei com medo de não conseguir descobrir quem eu era. Milhões de medos apareceram na minha cabeça, na minha mente. Um monte de e se eu começar e não conseguir continuar? E se eu não gostar do que eu vou encontrar? E se eu não souber lidar? Enfim, foram muitos e se's que surgiram na minha mente. Então, se você tá sentindo isso, tá tudo bem, é normal, é natural que a gente sinta um pouco de medo, sequer receio, angústia, sei lá, ansiedade, é normal. É por isso que o autoconhecimento é tão importante, né? O autoconhecimento nos permite ter inteligência emocional. A partir do momento que eu conheço e reconheço as minhas emoções, eu aprendo a lidar com elas, né? O autoconhecimento é importante porque a partir do momento que eu me entendo, que eu me conheço, eu me relaciono melhor com as outras pessoas. Porque quando eu sei quem eu sou, eu vou ser eu mesma com aquela pessoa. Então eu vou dizer sim quando eu quero dizer sim, eu vou dizer não quando eu quero dizer não. Eu não vou ficar naquela tentativa absurda de querer agradar só para me sentir aceito. Por quê? Porque eu já sei quem eu sou, eu já me aceito. E o resto é consequência. Não me falta, sabe? Quando a gente se conhece, quando a gente se ama, a gente se aceita, o outro, ele vem para complementar, ele não vem para tampar o buraco, ele não vem para preencher um vazio, não, ele vem para agregar ainda mais, para te ajudar a transbordar, porque quando você se conhece, você se enche de si mesmo. E aí os medos vão caindo por terra, as carências vão caindo por terra, a necessidade de agradar os outros vai indo embora, o medo de dizer não vai indo embora, o medo do julgamento das pessoas vai embora. Por quê? Porque você sabe quem você é. Então o autoconhecimento, ele é fundamental pra gente ter sucesso. E eu tô dizendo sucesso na medida do seu sucesso. Eu digo, se você se sentir realizada em qualquer área da sua vida. Você pode ter a profissão mais maravilhosa do universo. Se você estiver desconectada de você, você não vai ser feliz nesse lugar. Você não vai ser feliz fazendo algo se você está vazio de si mesmo. Então, tudo parte de você se conhecer, de você se preencher de quem você é e então você transbordar isso para o mundo, como eu falei ontem, como eu falei anteontem, como eu vou falar sempre, porque esse é o princípio da vida. Então, não tenha medo, né? Se você tá com medo, tá tudo bem, vai com medo mesmo, não tem problema não, vai com medo mesmo, porque o medo neste momento, nesta etapa do processo é natural. À medida que você for caminhando, que você for se entendendo, se conhecendo, esse medo ele vai se dissipando e ele vai te deixando de lado, você vai indo embora e não vai te pertencer mais, tá? E mesmo que você venha sentir medo depois, com o autoconhecimento você vai imediatamente identificar o sentimento e saber lidar com ele, entende? Então assim, eu tô sentindo medo, mas o que tá me causando medo? Aí você traz pra reflexão, traz pra consciência, não, mas se eu for parar pra pensar racionalmente, não é motivo pra eu ter medo, então o medo vai embora. Ao invés de você ficar ali ruminando aquele medo, ficar arrastando aquela corrente durante meses, anos, sei lá quanto tempo a gente faz isso, a gente se tortura, o autoconhecimento te permite essa inteligência emocional de sentir, porque somos humanos e vamos sentir, e reconhecer na hora e falar, peraí, mas isso que eu tô sentindo, o que ocasionou isso? Da onde está vindo esse sentimento? Esse sentimento é real, é legítimo? Ou é a minha mente que está criando essa loucura? E aí você automaticamente, pum,
já libera aquilo do seu caminho e continua caminhando. É incrível, incrível a gente poder ter essa autonomia, né, que nós somos criados para ter. Então o autoconhecimento te permite isso, sabe? Você não vai deixar de sentir medo, você não vai deixar de sentir ansiedade, mas esses sentimentos vão ser pontuais na sua vida. Quando eles vierem, eles vão também, você vai saber o que fazer com eles. Então é muito, muito, muito importante o autoconhecimento. E eu separei aqui 4 camadinhas, né? 4 etapas para te ajudar, para você que tá com medo aí, para você que tá começando a sua jornada de autoconhecimento, ou para você que já começou, também pode te ajudar aí a direcionar melhor a sua energia para que você consiga vencer os seus obstáculos e se aprofundar no seu autoconhecimento, mergulhar um pouquinho mais fundo no seu oceano. Então a primeira de todas é você saber que você não tá sozinha. Nunca, nunca, por mais que fisicamente você se considere sozinha, nunca você vai estar. Você tem a presença legítima de Jesus com você. Jesus mora, vive dentro de você. Portanto, você nunca vai estar sozinho. E é por esse motivo que a gente, para se conhecer, precisa ir para dentro, né? Porque Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, eu preciso acessar, eu preciso entrar para acessar Ele que está dentro de mim e a minha essência que parte dele. Então, você vai ter que entender que você não está sozinho. Então, se você acha que você não se conhece, fique tranquila, Jesus te conhece. Se você não sabe o que fazer, fique tranquila, Ele sabe o que fazer. Então, você não está sozinha. Então, quando começar a ficar pesado, quando começar a ficar angustiante, começar a sentir medo, para, respira e chama Ele. Chama Ele para caminhar com você. Fala, Jesus, eu estou com medo. Jesus, eu estou ansiosa. Eu estou aflita. Caminha comigo, me mostra a direção, ilumina o meu caminho. E você vai ver que coisas grandiosas acontecem quando a gente abre o nosso coração para Jesus. E eu não estou falando de orações miraculosas, você ir para a igreja, cada um tem o seu ritual, mas eu digo de você ter um bate-papo honesto, abrir o seu coração para Jesus. E você vai ver que você não está sozinha em momento nenhum. Então esse é o primeiro ponto, você entender e viver essa verdade, né? De que Jesus está com você a todo instante. E depois, a camada 2 é você buscar ajuda. Tudo que a gente faz sozinho é mais difícil. Nós não fomos criados para vivermos sozinhos e nem para andarmos sozinhos, né? Nem os animais andam sozinhos. Então a gente precisa compreender que ter a ajuda das pessoas facilita muito, mas muito a nossa caminhada. Então busque ajuda de pessoas que você pode confiar, pessoas que vão estar ao seu lado. Pode ser uma amiga, pode ser um profissional, enfim, né, que tenha a ver com o que você está buscando. Mas se alinhe, né, se alie a pessoas que vão te ajudar. Mas não é pessoas que vão dizer para você o que você tem que fazer. E sim pessoas que vão te ajudar a orientar. Vão segurar a lanterna para você enquanto você caminha. Vão te provocar reflexões para que você encontre as suas respostas. Pessoas que vão estar do seu lado quando você cair, vão te estender a mão para você levantar. Pessoas que vão ouvir você chorar, vão te abraçar, vão te acolher, mas que às vezes vão ter que dar um tranco também. Dar aquele esporro, aquele sacode. Pessoas que vão, de fato, contribuir com a sua jornada, mas não ande sozinho. Não ande sozinho. Sozinho é muito, mas muito mais difícil, mais lento, mais difícil, mais doloroso. Então não faça isso. Busque uma parceira para caminhar com você, uma amiga para você contar, um profissional que vai te ajudar, mas não caminhe sozinho, certo? Além da presença de Jesus, busque aí também o auxílio de alguém, tá? Terceiro é nunca pare, nunca. Absolutamente nunca pare. Por quê? Porque se você parar, aqui nesse caso, quando a gente para, a gente não só estaciona, a gente regride, né? Porque tudo continua e você vai parando, então você vai ficando para trás. Então, continue. A jornada pode ser longa, a jornada pode ser demorada, mas não pare. Se você se cansar, se você se desanimar, permita-se descansar, permita-se ajustar a rota, né? Permita-se olhar as coisas por um outro prisma, mas jamais pare. Eu quero que você repita comigo uma frase, quero que você escreva aqui essa frase.
Parar não é uma opção. Parar não é uma opção. Eu posso descansar, eu posso alinhar a rota, né? Esse caminho aqui tá muito difícil, deixa eu tentar por um outro caminho, mas parar não pode ser uma opção. Escreva isso, diga isso para você mesma. Parar não é uma opção, certo? Então continue mesmo, né? Apesar de todos os percalços que vão haver, porque a nossa vida não é linear, nós vivemos em altos e baixos e sempre será assim. Então, quando você estiver no baixo, você respira fundo, para, descansa um pouquinho, muda a rota e continua a caminhar. Mas não desista jamais. Combinado? Então, esse é o terceiro ponto fundamental na sua jornada de autoconhecimento. E por fim, aceitar o processo, compreender que a vida é um processo, é feita de processos e que a sua jornada de autoconhecimento é um processo que você vai realizar no seu tempo, no seu ritmo, respeitando os seus limites. Não queira se comparar com ninguém. Se você se aliar a alguém que também está nesse processo e essa pessoa por um acaso estiver indo mais rápido que você, ela está indo no tempo dela, você vai no seu tempo. Jamais se compare com alguém, com outra pessoa. Você tem que ser a sua régua de comparação. Você de hoje tem que se comparar com o de ontem. Peraí, em relação a ontem, quanto eu evoluí? Em relação ao mês passado, ao ano passado, quanto que a Raquel evoluiu? Comparado comigo mesmo. Não se compare com outras pessoas, porque é muito triste, isso mata a nossa motivação, isso mata o nosso coração, porque é muito difícil medir a minha vida com a régua de outra pessoa. Eu preciso medir a minha vida com a minha régua. Então eu me comparo comigo mesma, jamais com o outro. Então não faça isso, aceite o processo e vá no seu tempo, no seu ritmo, respeitando quem você é e os seus limites sempre, mas não pare jamais. E eu quero que você compreenda que eu falei pra você que Deus ama processos, né? E Deus criou a sua vida, né? A sua vida é um processo. Então eu quero que você escreva aí pra você repetir pra você mesma sempre: eu não vou atrapalhar o processo de Deus na minha vida. Eu não vou atrapalhar o processo de Deus na minha vida, porque Deus fez a sua vida como um processo. E às vezes as coisas estão caminhando e você está só atrapalhando. Ele está deixando a coisa seguir e você está atrapalhando. Então você diga para você mesmo: eu não vou atrapalhar mais os processos de Deus na minha vida. Não, respira fundo. Aceita essa verdade que Deus está cuidando da sua vida, que você precisa entrar em movimento e se permitir ser guiada por Ele, porque Ele vai te conduzir para o caminho certo. Combinado? Tenha clareza disso, porque isso é real. Eu vivo isso todos os dias. De eu acordar, não saber o que eu vou fazer e chegar para Ele e Ele me iluminar e Ele me mostrar claramente o caminho quando não me dá um sacode. Hoje, por exemplo, eu estou em crise de fibromialgia porque não fui obediente. Ele me mostrou algo e eu, no meu eu safado, né, existe o eu sagrado, que é a nossa essência original, que é a nossa imagem e semelhança de Deus, e existe o nosso eu safado, né, o Ricardo Mello que fala muito isso, e eu adorei isso, porque o nosso eu safado é aquele eu que a gente cria, né, com o nosso ego, é o nosso eu safado, que fica tentando sabotar a gente a todo instante. Então, o meu eu safado me sabotou, eu permiti que esse eu safado me sabotasse, mas já gerei clareza sobre isso e já estou alterando este programa também. E aí hoje eu estou em crise de fibromialgia porque permiti que o eu safado me enrolasse. Então, escuta e obedeça, né, os nortes, as orientações que Deus vai dar para sua vida, porque vai facilitar um bocado. A gente às vezes fica quebrando cabeça para resolver uns problemas e Deus já tá com a solução ali e a gente só fica atrapalhando Ele de entregar a solução pra gente. Entende? Então a gente não tem que parar. Eu não consigo resolver esse problema. Deus, olha aqui, tá nas suas mãos, resolve aí. Entrega o jogo que Ele tá ali com a solução para te entregar.
Então, por isso que eu quero que você repita, eu não vou mais atrapalhar os processos de Deus na minha vida, porque eu preciso deixar fluir. Eu preciso deixar fluir. Eu tenho que fazer o que eu posso fazer, aquilo que está ao meu alcance, o resto, deixa que Ele faz e descansar. Você não está sozinho. Não está sozinha. Então para com esse negócio de ficar, ai meu Deus do céu, eu não sei o que eu vou fazer. Não, eu entrego, Senhor, eu entrego o meu problema em suas mãos. Mas não dorme, fica madrugada igual um zumbi andando pela casa, fica ansiosa, fica preocupada. Ai, então você não entregou. Entrega e solta. Entrega o seu medo e solta. Entrega o seu problema e solta. Entrega a sua ansiedade e solta. E descansa. E descansa, porque Ele vai fazer. Então para de atrapalhar os processos de Deus na sua vida, criatura. Faça isso, porque você vai ver as coisas fluírem de forma muito mais leve. Você fala, nossa mãe, por que eu perdi tanto tempo tentando resolver esse problema que não sou eu, não cabe a mim. Mas Ele resolve assim, ó. É só a gente parar de atrapalhar. Então pare de atrapalhar. Repita todos os dias, eu não vou mais atrapalhar os processos de Deus na minha vida. E não atrapalhe. Combinado? Então, você seguindo esses 4 elementos da nossa jornada de autoconhecimento já vai facilitar um bocado. Mas eu quero deixar uma tarefa, porque a gente não tá aqui só para conversar fiado, né? A gente tá aqui para movimentar, para entrar em ação e para gerar transformação. Então, a tarefa de hoje, para você que tá me acompanhando aí, beijo, Lu! Desde segunda-feira, se você tá me acompanhando desde segunda-feira, você já tá em ação desde segunda-feira, já fez um bocado de tarefa, né? Espero que você já tenha alcançado alguma clareza, né? Alguma luz tenha vindo na sua vida. E se você tiver, por favor, compartilha comigo, me chama no direct ou comenta no post, comenta na live. Eu vou amar saber, porque isso é meu combustível para continuar aqui falando todos os dias, preparando conteúdo, estudando, trazendo coisas novas para vocês. Então me conta se tá fazendo sentido, se tá gerando transformação, porque eu amo saber disso. E a tarefa que eu vou deixar para vocês hoje é o seguinte: você vai definir uma ação para você começar já. Ah, não, segunda-feira não é segunda-feira não. A vida é agora, o único instante que a gente tem certeza que a gente tem é o hoje, é aqui e é agora. Amanhã a gente não sabe, não é nosso, não nos pertence. Segunda-feira, então, menos ainda. Então você vai definir uma ação, pode ser uma pequena ação, que vai te caminhar, te levar para o autoconhecimento, para você começar a fazer a partir de já, agora, hoje. Então, o que eu posso fazer, Raquel? Eu posso criar um momento de meditação, meditar 5, 10, 15, 30 minutinhos por dia. O que é meditar? É você ficar ali parado, prestando atenção na sua respiração, prestando atenção nos sons à sua volta, desligando um pouco os ruídos do mundo para que a voz de Deus possa ser escutada, porque Deus às vezes está gritando no nosso ouvido, a gente não está ouvindo. Por quê? Porque é muita ansiedade, muita gente fica ruminando um monte de mágoa, de problema, de um monte de coisa. Então a meditação ajuda a gente a tranquilizar um pouco a mente. Não é parar de pensar, tá, gente? Esquece essa coisa de que eu não consigo ficar sem pensar. Ninguém consegue, não é só você. Mas você consegue na meditação ir tranquilizando, diminuindo o volume dos barulhos, e aí você começa a ouvir a voz de Deus. Começa a ouvir a sua intuição que tá ali gritando e você não consegue escutar. Então pode ser que você decida aí fazer um pouco de meditação todos os dias. Você pode decidir fazer uma leitura edificante todos os dias, né? Então, eu vou ler 15 minutinhos todas as manhãs de um livro tal, X, que vai me agregar em alguma coisa. Pode ser também, eu vou criar um momento de oração, ali eu e Deus, para bater um papo com Ele, um momento fixo, todos os dias. Eu faço assim, tá? E recomendo. A primeira hora do meu dia, o primeiro momento, a primeira coisa que eu faço no meu dia é dedicado a Deus. Então eu leio a Bíblia, eu oro, eu converso, se eu tiver de chorar eu choro, eu boto um louvor, se eu tiver de cantar eu canto, se eu tiver de gritar eu grito, se eu tiver de dançar eu danço, mas é pra Ele, tá? Então eu dedico aquele momento ali, para esse momento para Ele. Então eu já alimento meu espírito, e amanhã a gente vai falar mais sobre isso. Então isso pode ser uma ação que você decida fazer a partir de agora. Se você já faz alguma dessas que eu tô falando, arruma mais uma.
a gente tá aqui para entrar em movimento, para dar passos, né? Então, acrescenta mais alguma na sua vida. Pode ser criar um caderno da gratidão. Então, todos os dias eu vou escrever no meu caderno 10 motivos pelos quais eu sou grata todos os dias. Isso traz autoconhecimento. Por quê? Porque eu paro e reflito sobre o meu dia. Então, tudo que aconteceu no meu dia eu vou trazer para o meu consciente. E aí, à medida que eu vou relatando a minha gratidão, eu vou refletindo sobre aquilo. Então, é também muito poderoso, além de mudar a sua frequência vibracional e te atrair coisas boas, você também vai estar fazendo um processo de autoconhecimento. Então você vai aí criar o que você, enfim, o que você considerar que vai te fazer caminhar para dentro, vai depender de você, existem várias opções. Eu vou criar o hábito de ler a Bíblia todos os dias, eu vou escrever num diário, isso também é muito legal. E não é diário de adolescente, né? Hoje eu comi banana, hoje eu encontrei... Não é isso. É você parar num momento do seu dia, no final do dia, por exemplo. Poxa, hoje eu vivi uma situação, nesse momento eu senti raiva. Como eu lidei com a raiva? O que ocasionou minha raiva? Né? Como eu lidei com essa raiva? Quanto tempo isso durou? Né? O que eu fiz? Né? Qual foi a ação que veio após a raiva? Então, escrever sobre os acontecimentos do nosso dia, acontecimentos relevantes, faz com que a gente reflita e traga clareza e autoconhecimento. Numa próxima vez que acontecer, você já vai ter um script, porque já aconteceu antes. Então, como você trouxe para o seu consciente, a próxima vez que você sentir raiva, você já sabe o que fazer, porque já aconteceu antes. Você já tem uma memória prévia disso, já tem um registro, já foi gerada uma conexão neural. Então, escrever é poderosíssimo. Então, dedica aí 5 minutinhos no final do seu dia para escrever, e eu sugiro que você faça isso à mão, mas se você não gostar, pode digitar, enfim, fazer no celular, do jeito que você quiser. Mas pare um momento e analise, né, como foi o seu dia, reflita sobre as suas emoções, sobre os acontecimentos, né, e aí você vai corrigindo a rota a partir dessa clareza que você vai tendo. Isso é poderoso. Enfim, você vai escolher a ação que você deseja implementar a partir de já, hoje ainda, tá? Defina uma ação e comece a caminhar, a fazer todos os dias. Eu já faço um monte de coisa. Faça mais uma. Acrescente mais uma, porque se você está fazendo um monte de coisa e ainda não obteve os resultados que você precisa, então precisa fazer algo diferente, porque a gente só obtém resultados diferentes fazendo coisas diferentes. Então, a maior sandice do ser humano é querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Então, vamos fazer coisas novas para obter resultados novos, certo? Então, essa é a primeira tarefa. A segunda tarefa é você buscar ajuda, buscar uma parceria, seja de uma amiga que você vai ligar para ela e vai falar: olha, eu tô passando por um processo de autoconhecimento, eu vou entrar numa jornada e quero você comigo, me ajuda, esteja comigo para comemorar junto, para me cobrar, para de vez em quando me mandar mensagem e falar: e aí, tá fazendo, não tá fazendo, por que não tá fazendo, bora lá, para dar aquela incentivada, para dar aquela puxada de orelha, para comemorar junto, para chorar também se for preciso. Então, arrume uma parceira para estar com você. A gente não vai caminhar sozinho, a gente não foi feito para caminhar sozinho, tá? Então, busque uma parceria de uma pessoa que você confia, que quer o teu bem, de preferência que esteja na mesma vibe que você, né, que também esteja em movimento, em processo, desejando mudanças para a vida dela, porque aí vocês vão poder ajudar mutuamente uma outra, e melhor do que ser servido é a gente servir, então é muito bom fazer essa troca. E terceiro é analisar aí, né, nas suas condições, enfim, nos seus desejos, na sua questão individual, se existe algum profissional que pode te ajudar. Se existe esse profissional, busque contato com ele, né? Busque saber como, né, essa pessoa pode te ajudar, porque é muito importante também receber ajuda profissional, porque a gente acelera demais o nosso processo, mas muito assim. Uma coisa que a gente levaria 1 ano para fazer, a gente faz em 1 mês, se a gente tem uma pessoa profissional capacitada do nosso lado para nos orientar. Então, se você, e como eu, tá urgente aí, não tem mais tempo para perder, porque o bonde tá passando e você quer ir com ele, e eu quero que você venha junto, então procure um profissional, seja ele qual for. Se você já fez terapia, volte ou procure outro processo, enfim. Vê aí qual é o profissional que melhor pode te ajudar
e entra em contato com esse profissional. Se, Raquel, nesse momento eu não tenho condição, então começa a fazer um planejamento para ter. Né? O que eu preciso, então, para conseguir contratar o serviço desse profissional para me ajudar? Então, se planeje para contratá-lo o mais breve possível, tá? Então, são 3 coisinhas. Definir uma ação para começar já, arrumar uma parceira para andar junto com você e definir um profissional, pelo menos um profissional aí que possa te ajudar a acelerar o seu processo, porque nós estamos aqui para perder mais tempo, sabe? O bonde tá passando, a gente tem que pular e subir, porque ele não vai parar. Não vai parar em ponto nenhum mais, a gente só vai pegar ele agora andando ou correndo. Então, bora nesse bonde conosco, porque eu tô nesse bonde, quero você comigo. De preferência sentado do meu lado, ou melhor ainda, dirigindo o seu próprio bonde, que aí é mais top ainda. Combinado, pessoal? E lembrando, tá? O resumo da live, mais as atividades estão no blog, tá? www.viverdeessência.com.br, tem o link na bio. Se você gosta de ler, tá lá tudo resumidinho, escritinho para você poder olhar lá e ler, enfim, e ter essa orientação por escrito. Deixa eu dar uma olhadinha aqui que teve comentário, eu passei direto. Hoje comecei uma coisa nova e já anotei mais 3. Muito bem, Claudinha, isso aí. Agora, cuidado, tá? Pra você não botar uma lista muito grande de coisas pra fazer e aí não conseguir fazer tudo e gerar aquele problema de alimentar a nossa mente mais uma vez de que a gente diz que vai fazer e não faz. Então, vamos de passo em passo, tá? Uma coisa de cada vez. Escolhe uma atividade, implementa este hábito. Depois que esse hábito já estiver implementado, escolhe mais um e vamos devagarzinho pra gente não entrar no programa original de desistência, porque a nossa mente já tá acostumada a desistir. E a gente quer quebrar esse padrão, a gente quer romper com esse padrão. A gente quer mostrar pra nossa mente que de agora em diante é diferente. Você vai falar que vai fazer e vai fazer. Então, cuidado para não definir um monte de coisa nova e aí abandonando as coisas pelo caminho. Então, vamos lá, uma coisa de cada vez para que seja consistente, para que você mude o seu padrão mental de desistente para realizadora, para cumpridora, comprometida com você mesma. Combinado? Certinho, pessoal? Então, qualquer dúvida, coloca aqui que eu respondo agora ou deixa nos comentários que eu respondo depois, sem problema algum. E lembrando da mentoria, quem ainda não se inscreveu na mentoria, ainda tem vaga até sábado. A mentoria vai estar aberta, nós já temos algumas participantes, né, já inscritas, com as vagas garantidas. Eu não vou abrir para muitas pessoas. Então, se você tem interesse em participar dessa mentoria gratuita comigo, um mês de eu te acompanhando para você acelerar o seu processo, vai lá na bio, preenche o formulário da mentoria Destrava Mulher e aí eu vou te fazer contato com você no 1 a 1, no individual, pra gente poder combinar tudo direitinho, tá bom? E se você conhece outras mulheres que podem, né, que querem, que desejam viver essa transformação também, convida elas para preencher também o formulário e depois eu vou fazer esse contato. Certo, pessoal? Então, compartilha essa live com as amigas, com todo mundo. Sabe aquela parceira que você vai definir na sua tarefa? Manda a live para ela, quem sabe ela não entra aí no processo junto com você, que aí vai ficar mais bacana ainda, vocês duas aí ajudando uma a outra. Certo? Combinado? Beijo pra vocês, vai lá no blog e até amanhã. Tchau, tchau.